Olá, seja bem-vindo ao Visões do Jornalismo, um programa do Mestrado Profissional em Jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário. Todos os meses, nós recebemos neste espaço acadêmicos e profissionais para debater questões importantes do jornalismo brasileiro. No programa de hoje, vamos falar sobre a diversidade na cobertura jornalística. Estão conosco Ricardo Alexino, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, que desenvolve pesquisa sobre diversidade e a divulgação científica, e o designer Márcio Caparica, editor-chefe do Lado B, dedicado a questões de sexualidade e direitos humanos. Olá, Ricardo. Olá, Márcio. Olá, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Prazer nosso. Eu também agradeço. Começar a nossa conversa falando, em primeiro lugar, sobre a ideia de diversidade. Afinal, o que é a diversidade e como o jornalismo pode atender às questões que ela demanda? Ou seja, é só falar sobre sexualidade, é só falar sobre etnia e como é que devemos falar sobre essas questões? Eu gosto de pensar nisso assim, se eu pegar um cartãozinho e escrever assim, homem, e mostrar para você, o que vem na mente é alguém do sexo masculino, branco, heterossexual, que é o nosso padrão de ser humano, que a gente aprende. Tudo que foge disso, desse princípio de ser humano, é diversidade, infelizmente, apesar de ser mais a maioria da população, ou seja, mulheres, pessoas que não são caucasianas, e que não são ou heterossexuais ou cisgênero. Porque caso as pessoas não sabem que o termo é um pouco novo, cisgênero é quem não é transgênero. Então, basicamente, eu acho que o jornalismo de diversidade, um grande guarda-chuva, aborda isso. Todo mundo, todas as questões que envolvem quem foge desse padrão do correto que a nossa cultura estabeleceu como o eixo de tudo que é o superior no ápice cultural. Concordo com o que foi dito, né? Mas diversidade é um termo muito contemporâneo, né? Então, assim, um termo anterior e que a sociologia utilizou muito era chamar de grupo minoritário. Ou seja, todos os grupos que têm pouca representação social e política, independente da quantidade. Então, por exemplo, nós temos na sociedade brasileira, a grande maioria é composta por negros, pessoas negras, né? E, no entanto, é chamado de grupo minoritário porque tem pouca representação social política. O mesmo aconteceria com a questão das mulheres, né? Dentro da comunicação, da minha pesquisa, isso foi mestrado, doutorado, e depois até a própria livre-docência, eu percebi que esse termo trazia imprecisões, por exemplo, para dentro da comunicação. É quando eu começo a utilizar o termo grupo sociocêntrico. Né? E quando eu falo grupo sociocêntrico, é aquele grupo que, independente, inclusive, da classe social que pertence, ele não está dentro dessa construção que seria de poder. Né? Como ele disse muito bem, né? Assim, o que seria um grupo dominante? É aquele que seria homem, branco, rico, heterossexual e cristão. Tem mais esse detalhe, né? Então, tudo gira em torno dele. É um grupo que detém a economia, detém uma série de coisas. Na contemporaneidade, o termo diversidade aí começa a aparecer. E eu acho que é um termo bastante apropriado. E a gente até fica pensando, fala diversidade ou diversidades, né? Porque são tantas, né? Quando vai pegar o universo, por exemplo, LGBTQI, né? Que a sigla vai crescendo, né? Então, assim, é um segmento também com muitas diversidades dentro dele próprio, né? E nem sempre consonantes. Mesmo na questão do negro, né? A realidade de um negro de classe média é diferente de um negro de periferia, né? Então, você percebe que quanto mais o indivíduo ascende na escala social, mais sujeito a discriminações ele fica. Por quê? Vamos supor, dentro de uma universidade, né? Você tem lá a pessoa da limpeza negra. Ela está no lugar reservado historicamente para ela. Você tem um diretor negro, um reitor negro. Ele não está no lugar reservado historicamente. Então, ele fica muito mais sujeito a atos de discriminações, assim como a mulher, né? À medida que ela ascende dentro da sociedade, uma presidenta de uma empresa, né? Ela fica mais sujeita. Então, o termo diversidades, ele permite a gente entender
esse processo, ele se torna mais dinâmico. O que não significa que quando a gente está falando de diversidades, os interesses desses grupos sejam os mesmos, né, ou que estejam afinados. Muitas vezes você tem, dentro do próprio grupo, né, disputas sociais, disputas políticas. Né. Eu acho que o jornalismo de diversidade é um fenômeno interessante, recente, em que, primeiro, resolveu-se, graças às lutas sociais todas que aconteceram nas últimas décadas, de que a pessoa tem o direito de ter um lugar de fala, exatamente. Então, pautas, seja de LGBT, seja raciais, seja de outras religiões, são dignas de serem escritas, porque para o grande período da nossa imprensa não era, a não ser quando era alguma coisa marginal. Você quer fazer o noticiário do crime, do terreiro de Umbanda, aquela coisa bem, né, sensacionalista, do travesti que matou alguém. Quando você consegue, graças ao movimento social, ganhar esse espaço para falar de você sem necessariamente sensacionalizar tanto, já é uma conquista. E hoje em dia a gente está conseguindo um outro passo em que as pautas de diversidade já são consideradas algo que são dignas de serem lidas por quem não é da diversidade. Quando você consegue ver matérias, seja de questões raciais, seja de questões sexuais ou de gênero, e na homepage de sites de grande acesso, eles não põem lá na home porque eles acham que, por um pouquinho de idealismo talvez, mas não apenas por isso, porque eles sentem que aquilo vai ser lido por todos. E mesmo quem é hétero ou quem é branco vai estar lendo, vai ter um interesse por essas questões que agora ganharam o inconsciente, o consciente coletivo, na verdade, né? O espaço nosso no noticiário de todos. E trazendo a questão um pouquinho para a academia, né, para a faculdade, para a universidade, eu sei que você tem um programa na Rádio USP chamado Diversidade em Ciência. Eu queria que você falasse brevemente sobre esse projeto, mas também respondesse a uma questão sobre o papel da academia, o papel da universidade em promover essa diversidade que a gente está falando, não só no jornalismo, mas em outras esferas, que eu imagino que o seu programa também trate disso. Certo. Quando está pensando na comunicação, né, que seria a minha área de atuação, o jornalismo implica em falar na academia e também no jornalismo. Começando até pelo jornalismo, já pegando dentro do espaço profissional, uma das questões mais complicadas hoje, eu acho, na cobertura jornalística, é a cobertura das diversidades. Né? Por exemplo, tem a questão das terminologias, que para o jornalista ainda é muito complicado, né, ele trabalhar as questões das terminologias, elas vão sendo atualizadas muito rapidamente, principalmente dentro do universo LGBTQI, né, então a sigla ela vai aumentando, você vai tendo novos termos. E né? o QI significa? Seria queer, né, e seria intersexual, né? Intersexo. Que LGBT agora já está um pouco mais consolidado. Exatamente. Né? E mesmo também, né, você tem a diferença entre a travesti e a transexual, né? Então, assim, você vai tendo uma série de temas que eles exigem um conhecimento do jornalista. Por que eu comecei falando do jornalista? Porque a universidade, no caso, pegando os cursos de comunicação, eles ainda não estão habilitando os profissionais nesse sentido. Para você ter uma ideia, na USP são pouquíssimas disciplinas que tratam a questão da diversidade. Né? Uma das disciplinas que, logo quando eu entrei, que eu comecei a dar lá na ECA, lá na USP, ela se chamava Antropologia Cultural. Aí logo quando entrei eu não achava que limitava muito, né, a questão da comunicação, e eu propus uma mudança. Então ela passou a se chamar Comunicação, Culturas e Diversidades Étnico-Sociais. O próprio nome trazendo a discussão. Exatamente, né? Trazendo a questão da contemporaneidade, abrindo para falar da questão étnica, abrindo para falar da questão da identidade sexual, abrindo para falar da questão de gênero. Né? Então, assim, a proposta da disciplina era essa. Para você ter uma ideia, era uma disciplina que atendia muitos cursos lá da ECA e era a única disciplina que abordava essa temática. Então, os alunos, por exemplo, de jornalismo, eles têm saído sem trabalhar essa temática. E quando eles chegam no mercado, eles vão aprender à força. Por quê? Eles colocam terminologias que são inapropriadas. Então, assim,
homossexualidade, homossexualismo, homoafetividade, né? Elas não são sinônimas, né? E elas pontuam a determinados períodos históricos. Eu estou falando de homossexualismo, eu estou falando que a homossexualidade seria que o indivíduo que tem sexo com outro do mesmo sexo, que ele estaria no nível de doença. Então, o termo homossexualismo, eu não posso utilizá-lo como sinônimo de homossexualidade, que já seria um avanço, né? Um avanço que a própria psicanálise reconhece, que seria uma identidade sexual. E o termo mais novo, por exemplo, é homoafetividade, que tira do termo simplesmente da erotização da relação para algo que vem mais para afetividade, né? Uma das campanhas, só te interromper um pouquinho, uma das campanhas que eu tenho para aproveitar esse espaço de jornalismo, por favor, é para as pessoas pararem de escrever que alguém assumiu que é gay. Exatamente. Ou que admitiu que é gay, porque você assume crimes, você assume coisa errada. Exato. No momento que você fala que a pessoa assumiu que ela é homossexual, você já está tipo, olha, né, no fundo, passando uma mensagem de que aquilo não é o correto. O correto é você ser hétero. Né? Eu sempre falo que você é abertamente gay, que você declara-se gay, se é uma questão que você não assumir, porque você, quando escreve isso, você ainda está recalcando aquela ideia de que não ser hétero é errado. Parece só no nível do politicamente correto, mas na verdade cada um desses termos carrega uma ideia forte por trás que a gente precisa combater, exato, não usando determinados termos. Aliás, o politicamente correto eu acho ele essencial. É interessante, a sociedade brasileira ela é muito complicada, né? Então, assim, as questões envolvendo as diversidades, né? A sociedade brasileira ela vai pontuar dentro do humor, de uma maneira de banalização, de humilhação do outro, e acha que isso está correto, né? E o politicamente correto ele foi um grande avanço social, começa nos Estados Unidos, justamente para regular os meios de comunicação, que não tinham essa medida, né? Faziam blackface, tratavam latino-americanos, negros, da pior maneira possível, utilizando os meios de comunicação. Então, o politicamente correto, ele faz com que os meios de comunicação, eles assumam a sua responsabilidade social. E no Brasil, que essas questões são muito complicadas, principalmente envolvendo a questão étnica, né? A questão do negro, quando você começa a falar, olha, você não pode tratar desse jeito, depois da Constituição de 1988, que começou a criminalizar, né, racismo, racismo é visto como crime inafiançável, imprescritível perante a lei. Então, assim, os meios de comunicação, eles precisaram tomar mais cuidado com isso. Inclusive, uma das questões na cobertura dos meios de comunicação é como eu vou chamar um indivíduo negro, afro-brasileiro, afrodescendente, preto, negro, né, crioulo, pessoa de cor, né? Então, aí se começou a perceber que era algo bastante complexo. Né? E o mesmo foi acontecendo com outros grupos. Eu chamo uma pessoa com deficiência, né, que seria o termo mais apropriado, aleijado é impensável. Mas teve durante muito tempo que essas pessoas eram chamadas de aleijadas, né? Ou o portador, como se ela tivesse o portador de deficiência, né? Carregando, né? como uma bolsa. E hoje a gente tem o termo pessoa com deficiência. Então é interessante que essas terminologias elas vão se modificando também, porque os movimentos sociais começam a pressionar. E o programa de rádio trata de todas essas questões. O programa de rádio é o seguinte: durante muito tempo, dentro do jornalismo, eu sempre gostei de cobrir a divulgação científica. E eu comecei a perceber que uma área dentro do universo científico, ela está começando a tomar um corpo, que seriam que eu chamo de ciências das diversidades, né? Mas ela ainda não é reconhecida como ciências das diversidades, mas eu chamo como ciências das diversidades porque você começa a perceber a construção de um campo teórico dentro dessa área. E quando eu proponho para a Rádio USP, né, esse tipo de programa, divulgação científica com recorte para as diversidades. No primeiro momento, eu até falei assim, eu acho que o assunto ele vai se esgotar rapidamente. Eu tinha pensado, acho que esse programa vai ter uma vida útil de 1 ano. E aí eu fui começando a perceber que as pesquisas sobre diversidade, elas estão em todos os campos, em todas as áreas. É muito interessante isso. Hoje, por exemplo, dentro da contemporaneidade, a questão da diversidade ela está presente no agendamento político, agendamento científico, agendamento social. E aí eu coloquei no ar um programa de 60 minutos, ele passa na Rádio USP,
Ele passa às segundas-feiras, a 1h da tarde, aí é reapresentado na terça-feira, às 2h da manhã, e depois é reapresentado no sábado, às 2h. Né? Então, assim, é um programa que eu levo as pessoas que estão desenvolvendo pesquisa, mas levo também pessoas que estão dentro dos movimentos sociais, que possam falar a respeito dos diversos campos da diversidade. Então você tem a questão da diversidade étnica, diversidade de identidade sexual. Eu já levei um médico vegano, que é vegano, é presidente de uma associação, para falar a respeito do veganismo, né, como porque ele também, funciona. voltando àquela ideia, o modelo são pessoas que comem carne. Exatamente. Inclusive, ele fala, olha, que sentia muito bem de estar ali, porque é um grupo que também é muito discriminado, né, numa sociedade que a indústria da carne é muito forte, né? E mas pensando no lado bi, ele surge como um podcast, né? E depois hoje ele tem já um formato de blog, de também. site. Isso. Então, você que cobre a LGBT, talvez divida comigo a impressão de que essa temática está cada vez mais presente na mídia, nas novelas. Por outro lado, a gente tem casos como o recentíssimo Queer Museu, em que é uma exposição no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que foi cancelada porque determinadas obras de temática LGBT, segundo quem estava avaliando, incentivava pedofilias ou zoofilia. Não é um certo paradoxo que essa cobertura cresça, mas ainda aconteça casos assim? Não. Bem, primeiro eu queria falar que essa questão da pedofilia é uma das questões mais antigas e batidas dos opositores da questão LGBT. E que é tanto usada com gays aqui no Brasil, que é um pouquinho mais atrasada essa discussão. Nos Estados Unidos, o que está mais avançado, agora eles estão usando isso contra pessoas transgênero. Tá? Porque aquela ideia de que o transgênero quer usar o banheiro do gênero dele de verdade, porque ela quer, na verdade, atacar crianças. Porque é uma maneira fácil de causar pânico, certo? A questão não é não um paradoxo, porque o que acontece, exatamente por a gente estar conquistando esse espaço de mídia e de plena presença das pessoas, já não é um assunto tão tabu. Ele é razoavelmente tabu ainda para muita gente, mas não é mais tanto a ponto de não poder ser falado. Né? Quando se pensava de 20, 30, 40 anos atrás, não era um assunto tocado, a não ser para falar do marginal do marginal. Você falava gay, você pensava, o pensamento era automaticamente uma travesti prostituída que estava fazendo ponto, porque os gays não se mostravam, né? Hoje em dia os gays estão abertamente aí, você pode falar de homossexualidade, todo mundo... Não dá mais para você negar que existe homossexualidade ou identidade de gêneros variantes. E então o que acontece? É um assunto que ao mesmo tempo que ainda causa choque para muitas pessoas, não é tão tabu a ponto de você não poder levantar e causar um barulho com ele. E com isso, movimentos políticos que querem causar polêmica, ganhar seguidores ou distrair de outras pautas que estão acontecendo no país, encontram na questão de gênero e na questão sexual uma maneira fácil de causar manchetes que são facilmente compreendidas pelas pessoas e que vão ter grande repercussão, porque não é mais tabu falar sobre isso. Ou seja, se a gente parar para pensar, por exemplo, não faz tanto tempo, quando o Cunha era presidente da Câmara, sempre que começava a pegar coisa para o lado dele, ele inventava um projeto de dia do orgulho hétero, ou vamos tentar legalizar a cura gay no Planalto, porque isso é uma coisa que ele sabia que ia dar repercussão, que ia causar barulhinho e desviar o noticiário daquilo que estava acontecendo. E depois ele mesmo pretendia levar isso muito para frente, o assunto morria, mas nisso, no ciclo da notícia, já tinha acabado, a outra notícia que ele queria distrair também já tinha esfriado. Isso acontecendo agora. O que aconteceu com o Queer Museu, na verdade, assim, tanto as pessoas que acusam de pedofilia, como as pessoas que viam que não tinha nada de pedofilia aquilo ali. Na verdade, se as pessoas verem um projeto que eu conheço a raiz desse projeto, né? O blog, o Tumblr Criança Viada, em que as pessoas mandavam as próprias fotos de infância com uma maneira de falar assim, nossa, com orgulho, olha só, eu já era homossexual, eu já era gay, eu gosto, já era viado desde viadinho, né? Já era gay desde pequenininho, olha só. Era uma maneira de celebrar o orgulho da própria identidade, que uma artista plástica pediu autorização para fazer a obra em cima e que rodou museus por anos.
nunca teve nenhum problema. Assim, se fosse uma coisa realmente claramente pedófila, na primeira vez que fosse a público já ia ter causado alguma impressão dessa. As pessoas, o nosso movimento de direita que está tentando, assim, se apropriou disso, fez todo esse barulho em cima de coisas que não são, assim como estão fazendo agora na obra, na performance do Man, e descobriram essa tática que ainda vai render por alguns meses. Então a gente pode esperar que, pelos próximos meses, qualquer coisa que seja levemente trate de homossexualidade, de transgeneridade ou de alguma coisa sexual, vai começar sempre a borbulhar, porque é uma maneira, hoje em dia você pode causar esse barulho sem as pessoas falarem, ai, mas aquela versão automática sobre se a gente fosse falar sobre assuntos que aí são muito tabus. Tipo, vamos pensar uma coisa bem tabu hoje em dia, tá difícil. Mas eu só queria uma observação, que é o seguinte, concordo que eles estão utilizando como uma plataforma política, até visando as eleições de 2018, então o MBL e outros grupos, né, começam a ter visibilidade com esse tipo de plataforma, mas, na verdade, é um agendamento político, né, que eles também estão fazendo em cima da questão das diversidades. Né? Então, assim, a partir do momento em que eles pegam os grupos da diversidade, o grupo negro entra aí por causa das religiões de matrizes africanas, né, Candomblé e Umbanda, que está no alvo deles também. E o modo operandi é o seguinte, você quer destruir alguém, você coisifica. Né? Então, tira a questão do sujeito. Né? Então, ao invés de você ver o segmento LGBT, segmento negro, a questão de gênero, né? Pegando enquanto sujeito, você retira o lado sujeito e coisifica. Então, você reduz aquele indivíduo, né? Então, no caso, um indivíduo que pertence ao universo da homoafetividade, né? Reduz ele a ações sexuais apenas. Né? Você quer coisificar o negro, você reduz a cultura dele como se fosse algo primitivo. Né? E você vai reduzindo todos os indivíduos nesse sentido. Mesmo uma pessoa com deficiência, você reduz a possibilidade dela ser uma pessoa produtiva, criativa. Né? Daí a importância dos jornalistas, então, continuarem cobrindo esses Exatamente. temas, mas com uma cobertura cada vez mais qualificada, despertando a crítica social e não simplesmente aumentar essa cobertura em termos quantitativos sem que isso venha acompanhado de uma discussão muitas vezes qualitativa. eu acho que o jornalista, mesmo quando a intenção dele é de denunciar esses tipos de visões conservadoras, eu acho que ele erra quando ele não apresenta outra possibilidade, quando ele não dá a voz para as pessoas que estão sendo atacadas, né? E quando ele vai reforçando, dando muito mais ênfase no ato desses grupos conservadores. Por exemplo, e no caso, entra uma outra questão que é muito séria, né? O quanto que a questão da diversidade está sendo reificada, se tornando mercadoria. Então as empresas, elas perceberam, e eu vou falar claramente o nome dessas empresas, porque elas divulgam isso aí, você tem Boticário, Natura, o próprio Santander Cultural, né? Então eles pegam essa questão que para eles é uma questão, e várias outras, né? Não se reduz a isso, que é uma questão interessante, porque está falando de cidadania, está falando de diversidade, coloca como empresas simpáticas à causa, e na primeira hora que acontece alguma coisa com esses grupos e que ela vê que a imagem dela pode ser arriscada ali, retira sem o menor pudor, como foi o caso que o Santander Cultural fez, retirou sem o menor pudor, fechou a exposição um mês antes de terminar e não vai mais abrir. Então, assim, qual que é o compromisso que essas empresas têm? Né? No momento em que elas pegam as questões das diversidades, utiliza como mercadoria e no momento que não é mais interessante, abandona. Então, é uma outra coisa muito grave. Outra coisa grave que tem acontecido, a luta dos movimentos sociais, de todos os níveis, é uma luta histórica. Né? E vêm essas empresas e dizem que elas estão construindo a identidade desses grupos. Elas ainda se apropriam da luta desses grupos, dizendo que é uma luta delas, né? O Boticário, por exemplo, e a Natura, elas vão até as comunidades indígenas, né? Veem o que eles estão produzindo, retiram a cultura deles, né? E não deixam absolutamente nada. Então, assim, qual que é o compromisso social dessas empresas?
com os grupos das diversidades, né? É um recado para nós jornalistas prestarmos muita atenção. E é necessário os jornalistas eles ficarem atentos a isso. E os jornalistas, muitas vezes, eles dão muito ênfase no factual, no que aconteceu, acabam promovendo esses grupos conservadores e não aprofundam a temática, né? Ouvindo principalmente os sujeitos que estão envolvidos nesse processo de discriminação. Bem, eu agradeço muito a presença de vocês, acho que foi um bate-papo excelente, é uma pequena chama para que as pessoas possam discutir mais sobre esse assunto nas redações, nas universidades, né, nos cursos de jornalismo. Muito obrigado realmente pela presença e pela discussão. Eu que agradeço também. Muito obrigada. Muito obrigado. E você, obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa.